Mark aprendeu da pior maneira que, às vezes, o silêncio dentro de casa é muito mais ensurdecedor do que qualquer discussão acalorada. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos. Antes de mergulharmos nessa história, verifique sua inscrição e ative o sino para não perder nada. A percepção de Mark sempre operou em um nível acima da média. Talvez fosse uma consequência natural de sua carreira lidando com avaliações de perigo, ou quem sabe, o resultado de anos convivendo com indivíduos que ocultam suas verdadeiras intenções sob uma fachada de educação. Independente da origem, ele começou a identificar alterações no comportamento de sua esposa muito antes de compreender a gravidade da situação. Não eram transformações óbvias ou gritantes, mas sim nuances minúsculas, o que tornava a atmosfera doméstica insuportavelmente pesada. Ele notava os atrasos injustificados, as explicações rasas sobre compromissos de última hora, e os avisos luminosos no smartphone que ela ignorava com uma serenidade ensaiada. O detalhe mais recente e perturbador era o novo costume de manter o celular bloqueado e virado para baixo, mesmo na segurança do lar. Mark via tudo, mas escolhia calar. Ele sabia que questionar cedo demais serviria apenas como um alerta para ela se proteger melhor. Ele precisava observar até onde aquela farsa caminharia. Na primeira ocasião em que Clara chegou tarde, a justificativa foi uma apresentação adiada. Na vez seguinte, a culpa recaiu sobre uma convocação urgente da chefia. Com o passar do tempo, as explicações cessaram, substituídas por mensagens de texto breves e robóticas. Mark lutava contra a própria mente para não julgar precocemente, mas seu instinto já soava todas as sirenes de emergência. Ele começou a catalogar mentalmente os eventos, cruzando os horários que ela alegava sair com o momento real em que a chave girava na porta. Analisava as faturas do cartão compartilhado, buscando qualquer despesa que fugisse da rotina habitual. Entretanto, nada era concreto. Tudo era demasiado sutil para constituir uma prova irrefutável. Certa madrugada, observando Clara dormir, ele buscou no rosto dela algum vestígio da mulher por quem se apaixonara. Procurava nos traços adormecidos a conexão e a lealdade de outrora, mas sentia apenas um abismo crescendo. Não existia uma hostilidade aberta, mas sim um vazio, como se o corpo estivesse ali, mas a essência habitasse outro lugar. Essa sensação corroía Mark, gerando uma mistura amarga de tristeza profunda e uma raiva silenciosa. Decidido a sair daquele limbo, ele buscou auxílio profissional. Por indicação, contratou um investigador particular especializado em fidelidade conjugal. Mark foi objetivo e não possuía evidências, apenas uma forte intuição. Forneceu os extratos bancários, apontou as datas conflitantes e descreveu os padrões de comportamento que considerava atípicos. O detetive escutou atentamente, tomou notas e não prometeu milagres. Mark tinha consciência de que a verdade poderia demorar a surgir. O que ele desejava, acima de qualquer coisa, era a realidade dos fatos, por mais dolorosa que fosse. Os dias que se seguiram arrastaram-se lentamente. Em casa, Mark atuava com normalidade, mantendo a rotina e até forçando simpatia quando Clara mencionava brevemente o trabalho, assuntos que se tornavam cada vez mais escassos. Ela deixará de citar os colegas, principalmente Greg, seu superior direto. Antigamente, o nome dele era comum nas conversas, agora, parecia um tabu, como se pronunciá-lo fosse perigoso. Eram essas omissões que Mark captava. Para outros, seria o silêncio comum, ou para ele, era um grito de culpa. Quando o investigador retornou, o relatório entregue estava frustrantemente vazio. Mark leu o documento com o coração acelerado, mas não encontrou nada. Nenhuma fotografia comprometedora, nenhum registro de motel, nenhum café suspeito. O profissional monitorou Clara em diversos horários, mas ela apenas entrava e saía do prédio corporativo. Tudo indicava uma rotina de trabalho impecável. Diante da frustração de Mark, o detetive disse algo que mudaria tudo: se algo está acontecendo, é lá dentro, possivelmente na sala da diretoria. Aquela frase destravou o entendimento de Mark. Era óbvio. Se existia um caso, ele ocorria no ambiente mais seguro possível, longe de olhares públicos e câmeras de rua. Mark percebeu que flagrar Clara e Greg seria impossível do lado de fora.
A única saída seria fazer com que ela confessasse, e para isso, ele precisaria de uma paciência de predador. Ele não poderia confrontá-la. Precisava construir um cenário onde ela se sentisse segura o suficiente para baixar a guarda e revelar a verdade voluntariamente. Mark sabia que desmantelar uma mentira bem elaborada exigia que o mentiroso se sentisse confortável. Ele cessou qualquer interrogatório. Parou de procurar pistas externas e focou em observar as reações dela. Começou a arquitetar um plano que ela jamais preveria. Se a verdade precisava de um incentivo, ele forneceria o empurrão exato. O jogo viraria, e Clara seria pega de surpresa. A estratégia de Mark baseava-se em nivelar o terreno moral. Para que ela confessasse seus pecados, precisava acreditar que ele também era um pecador. Somente sentindo que Mark também escondia segredos é que ela teria coragem de aliviar a própria consciência. Ele sabia que o peso da culpa eventualmente faz qualquer um vacilar, e estava preparado para posicioná-la na armadilha ideal. A execução começou sutilmente. Mark passou a demonstrar distração e ausência mental. Quando ela avisava que chegaria tarde, ele reagia com um desinteresse calculado, sem cobranças ou ciúmes, agindo como alguém que já desistiu da relação. Aos poucos, Clara relaxou. A tensão no ar dissipou-se, e ela passou a acreditar que ele não desconfiava de absolutamente nada. Mal sabia ela que, internamente, ele desenhava cada movimento do xeque-mate. O primeiro passo prático foi adquirir um gravador discreto e de alta qualidade. Mark ensaiou mentalmente como conduziria o diálogo final. Não poderia parecer teatro, tinha que ser visceral. Decidiu então fabricar um interesse romântico. Precisava de um nome crível, alguém que Clara conhecesse de vista. Escolheu Sofia, uma assistente jovem e competente do seu setor. Alguém que Clara já havia mencionado com certa ponta de ciúmes no passado. Era o elemento perfeito para validar a história. Alguns dias depois, Clara retornou do escritório e encontrou o jantar servido. Conversaram amenidades até que ela, hesitante, tocou no assunto do casamento. Disse que sentia um distanciamento, que a paixão parecia ter evaporado e que a intimidade tornara-se mecânica. Mark escutou atentamente, esperando o momento cirúrgico para agir. Quando notou que ela aguardava uma resposta emocional, ele lançou a isca. Com a voz embargada e um tom de arrependimento, confessou que também se sentia diferente. Disse que havia uma pessoa no trabalho, a Sofia, que estava ocupando seus pensamentos. Deixou claro que nada físico ocorrerá, mas que a confusão sentimental era real, e que nem a própria Sofia sabia dessas emoções. Pediu perdão por estar com a cabeça em outro lugar, afirmando que a honestidade era necessária. O impacto foi instantâneo. A postura de Clara suavizou-se. Era como se ela tivesse recebido um salvo-conduto para liberar sua própria culpa. Houve um breve silêncio, até que Clara começou a falar. Com a voz baixa, disse compreender perfeitamente o que ele sentia, pois essas situações acontecem. E então, entregou o que Mark tanto esperava. Confessou que mantinha um relacionamento com Greg, seu chefe, há algum tempo. Detalhou que tudo começara com mensagens inofensivas e evoluíra para encontros frequentes. Ressaltou que tudo ocorria estritamente dentro da empresa, com cautela extrema, pois ambos temiam as consequências, mas a atração fora incontrolável. Mark ouviu cada palavra sem intervir, fingindo uma surpresa controlada. Comentou que notara o afastamento, mas jamais imaginara um envolvimento com Greg. Clara prosseguiu, revelando que pensava em encerrar o caso, que a empolgação inicial estava passando e que, muitas vezes, via aquilo apenas como uma fuga da realidade. Admitiu que não teve coragem de contar antes por medo da reação dele. Agora, sabendo da situação com Sofia, sentia-se mais leve. Enquanto ela desabafava, Mark monitorava mentalmente se o gravador captava cada sílaba. Aquela confissão era a chave mestra que ele buscará por meses. O aspecto mais irônico e cruel da situação era que Clara acreditava estar vivendo um momento de reconexão conjugal. Ela achava que, ao compartilharem suas falhas, poderiam zerar o jogo e recomeçar. Não tinha a menor noção de que, naquela conversa, estava assinando sua sentença.
Mark já havia decidido o desfecho no momento em que apertou o botão de gravar. Clara finalizou seu relato com um suspiro de alívio, convencida de que a tempestade passará e que agora eram dois adultos lidando com suas imperfeições. Chegou a esboçar um sorriso tímido de esperança. Ela desconhecia que o verdadeiro furacão estava prestes a tocar o solo. Mark permaneceu em silêncio por alguns instantes, encarando-a profundamente. Parecia processar a dor, mas, por dentro, estava frio e decidido. Respirou fundo e, com uma calma aterrorizante, disse: Clara, preciso te contar mais uma coisa. Eu menti. Os olhos dela arregalaram-se em confusão. Mark continuou, implacável: Eu nunca tive nada com a Sofia. Inventei essa história apenas para que você se sentisse segura para confessar o que estava escondendo. O sangue fugiu do rosto dela. O sorriso morreu instantaneamente. A expressão transformou-se de confusão para negação, e então para puro pânico. Mark finalizou o golpe, e toda esta conversa está gravada desde o início. O silêncio que se instalou foi devastador. Clara levou as mãos à boca, tentando reprimir o horror da realidade. Tentou balbuciar algo, mas a voz falhou. Seus olhos buscavam desesperadamente uma saída, mas não havia para onde correr. Sem dizer mais nada, Mark levantou-se. Foi ao quarto, pegou uma mala previamente organizada com o básico, roupas, documentos, itens pessoais. Pegou a carteira e as chaves e caminhou para a saída. Não olhou para trás. Deixou Clara paralisada na sala, esmagada pelo peso da própria confissão. Ela tentou ir atrás dele, mas parou nos degraus. Sabia que qualquer palavra dita naquele instante seria inútil. No fundo, ela sabia que ele tinha razão. Ele não precisou gritar ou quebrar objetos. A verdade exposta daquela forma era a arma mais letal. Na manhã seguinte, Mark executou a etapa final de seu plano. Anexou o arquivo de áudio em 2 e-mails distintos, um para o endereço pessoal da esposa de Greg e outro diretamente para a presidência da corporação. O texto era simples e direto: conversa gravada com minha esposa Clara. A verdade sobre a conduta de seus funcionários está aqui. Ele não fez ameaças nem usou insultos. Apenas entregou os fatos e deixou que o sistema fizesse o resto. Ele não buscava escândalo público, buscava justiça, e foi o que obteve. A empresa, zelando por sua reputação e código de ética, agiu prontamente. Greg e Clara foram convocados e afastados. Greg, devido ao seu alto cargo, foi demitido por justa causa devido à conduta imprópria e conflito de interesses. Clara seguiu o mesmo destino, sem chance de defesa. A notícia correu pelos corredores como pólvora. Ninguém sabia os detalhes sórdidos, mas todos conheciam o motivo central. A mancha na reputação profissional de ambos foi instantânea e irreversível. Naquela mesma tarde, a esposa de Greg respondeu ao e-mail de Mark com uma brevidade cortante: obrigada. As providências já estão sendo tomadas. Ao ler aquilo, Mark fechou o computador e sentiu uma paz genuína. Não era alegria, era a sensação de dever cumprido consigo mesmo. Clara passou dias tentando contato. Ligava incessantemente, enviava mensagens longas implorando por uma conversa, alegando arrependimento e jurando que tudo fora um erro momentâneo. Mark jamais respondeu. Não por rancor, mas por decisão de vida. Ele já ouvirá o suficiente e agora desejava apenas distância. A dúvida transformará-se em certeza, e o amor, em um ponto final definitivo. Ele compreenderá que uma traição sustentada por tanto tempo não é um deslize, é uma escolha consciente. E quem escolhe mentir diariamente constrói uma vida de areia. O casamento acabou ali, no instante em que Clara achou que estava sendo acolhida, quando na verdade estava sendo desmascarada. A esposa de Greg iniciou o processo de divórcio litigioso imediatamente, exigindo partilha de bens agressiva. A carreira de Greg, construída ao longo de anos, ruiu em uma reunião de 20 minutos. Ele tentou argumentar que sua vida privada não deveria afetar seu desempenho, mas as provas das reuniões falsas e horas desviadas eram irrefutáveis. Ele saiu da empresa humilhado.
Mark observou o desenrolar dos fatos à distância, sem regozijo, apenas com a frieza de quem assiste a um documentário. O processo de divórcio de Mark foi rápido. Com a prova da infidelidade e o histórico documentado, o juiz foi favorável a ele. O acordo garantiu a Mark a maior parte dos bens adquiridos. Clara, desempregada e com a imagem destruída, não teve forças para contestar. Assinou os documentos tremendo, incapaz de encarar o ex-marido. Sua nova realidade foi dura, um apartamento minúsculo, sem luxos, sem renda e, pior, sem amigos. As pessoas se afastaram conforme a história vazava. Tentar recolocação no mercado tornou-se um pesadelo, pois o motivo de sua saída da empresa anterior sempre vinha à tona. Cada porta fechada era um lembrete das escolhas que fizera. Mark, por sua vez, recomeçou em silêncio e em outro lugar. Mudou-se de estado, alugou uma casa tranquila e matriculou-se em cursos que sempre adiara. Fez novas amizades que desconheciam seu passado, voltou a ter hobbies e a respirar sem o peso da desconfiança. Ele não saía por aí contando sua saga de vingança. Guardava a história para si, como uma cicatriz que já não dói, mas lembra o que foi superado. Ele não queria esquecer o aprendizado, apenas não queria reviver a dor. Semanas depois, Clara tentou buscar refúgio em Greg, talvez esperando alguma solidariedade entre os náufragos. Ele a ignorou completamente. Bloqueou seu número e fingiu que ela não existia. Greg estava ocupado demais tentando salvar o pouco que restara de sua própria vida financeira e pessoal. Para ele, Clara fora apenas uma conveniência divertida no escritório, descartável assim que os problemas reais surgiram. Com o tempo, Clara entendeu que fora usada e descartada. Ficou sozinha, sem carreira, sem reputação e sem o marido que realmente a amava. Foi na solidão daquele apartamento vazio que a ficha caiu. Ela percebeu que sua ruína não foi causada por um único erro, mas por uma sucessão de pequenas decisões egoístas. Ela subestimou Mark. Confiou tanto na sua capacidade de enganar que nunca imaginou que o homem quieto ao seu lado estava prestando atenção em cada detalhe. Anos mais tarde, ao encontrar uma antiga colega, Clara ouviu a frase que definiria sua vida dali em diante: "Você subestimou a inteligência do único homem que te valorizou de verdade." Aquilo a assombrou. Mark, onde quer que estivesse, vivia sua vida. Ele tomava seu café, ria com amigos e seguia em frente. Ele sabia que não precisava explicar nada a ninguém. A melhor resposta sempre foi o silêncio e a ação precisa. Ele aprendeu que verdades reveladas mudam destinos, e que mentiras, por mais perfeitas que pareçam, sempre têm data de validade. Essa foi a lição que ele carregaria para sempre. Muito obrigado por acompanhar esta história até o fim. Se este conteúdo te prendeu, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais relatos como este. Até a próxima!